Prezados amigos e irmãos, voltamos para continuar o estudo do capítulo 14. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas. Estou ensinando Apocalipse para vocês por intermédio do livro que o Espírito Santo me ditou. A minha voz está um pouco rouca, mas eu vou continuar. Os versículos 14 na Bíblia até 20. São 6 capítulos, 6 versículos. O título desse trecho é A Ceifa e a Vindima. E olhei, versículo 14, olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E um outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. E é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado, versículo 16, que estava sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.700 estádios. 1.600 estádios. E aqui termina a leitura da Bíblia. Vamos ver agora o que o livro pode dizer a vocês. O quarto anjo, Apocalipse 14, de 14 a 16. Considera-se esse trecho como sendo a descrição do arrebatamento da igreja por Cristo na sua vinda, porque descreve um semelhante ao Filho do Homem. Essa imagem remonta à visão da vinda do reino de Deus, em Daniel 7,13, em que um semelhante a Filho do Homem é apresentado ao ancião de dias, recebendo um reino eterno, onde todos os povos e nações o serviriam. Jesus, em Mateus 13, versículo 37, seguintes, comparou o julgamento final a uma colheita. E em Mateus 25, 31 a 32, falou da separação dos justos e dos perversos na sua missão escatológica.
O Filho do Homem é um termo usado com frequência para o papel escatológico de Cristo. Jamais é aplicado a anjos. Portanto, não há dúvidas de que João está se referindo ao Senhor Jesus quando do seu retorno. Há algo difícil de interpretar no versículo 15, quando o quarto anjo aparece e com voz de comando ordena ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Seria impróprio para Cristo começar a colheita só depois que um anjo lhe ordenar. Mas muitas vezes, no livro do Apocalipse, vemos anjos fazendo o papel que poderíamos atribuir ao Messias. Em Mateus 13, versículos 37 a 41, na parábola do trigo e do joio, o Filho do Homem semeia a boa semente, mas os anjos são os trabalhadores. Em Mateus 13, versículo 49, na parábola da rede, os anjos são os pescadores, que separam os maus dos justos. Em Apocalipse 12, versículo 7, Miguel e seus anjos lutam e vencem o dragão. Apesar de, em todo o Novo Testamento, Cristo ser sempre o vencedor. O relacionamento de Cristo e seus anjos é um mistério que não podemos ainda entender, mas temos provas convincentes de que é profundo e íntimo, de maneira que temos que aceitar pela fé o quarto anjo comandar a colheita. O quinto anjo, Apocalipse 14, 17. Assim como o antecedente, este sai do templo para ajudar aquele que está sentado sobre a nuvem, com a foice afiada na mão. Isso prova que ambos saíram da presença de Deus e trazem dele uma mensagem. O sexto anjo, Apocalipse 14, 18 a 20, este autoriza a vindima dos perversos. Não está explícito, mas a ideia é de que a colheita do cereal se refere aos justos. Lucas 10, versículo 2, reforça essa ideia. E esse último anjo era poderoso, pois a palavra diz que ele dominava o fogo. Eis que ordena com grande voz a vindima dos cachos de uvas, porque já estão maduras. Isso nos dá a certeza de que nada se processa nesse mundo sem o controle e a vontade de Deus. Ele vela sobre a história do princípio de todas as coisas até o fim dos tempos. E na hora certa virá o julgamento justo sobre os bons e os maus. Então, aquele que estava sentado sobre a nuvem branca passou a sua foice, completando a sua obra. Os anjos o ajudaram, mas o ceifador é o Messias. O sexto anjo o ajuda e faz a colheita e lança no grande lagar, espaço especial, onde as uvas seriam pisadas pela ira de Deus.
Esse anjo saiu do altar, provavelmente do altar do incenso, onde as orações do povo de Deus na terra estavam guardadas, esperando que a hora da justiça tão clamada enfim soasse. E esse versículo deixa bem claro que o sexto anjo a ajuda no julgamento e não na salvação. O lagar é fora da cidade, da qual não é revelado o nome, provavelmente a Nova Jerusalém, simbolizando o Deus morando no meio do seu povo. A ideia é que o julgamento cairá sobre os perversos e no momento em que são expulsos da presença de Deus. O que se vê, então, é um massacre. Do lagar do vinho das uvas, passa a cena para o derramamento de sangue, de forma tão violenta que nem dá para imaginar. O texto diz que é tanto sangue derramado que inunda Israel na altura de 1,5 metro, por uma distância de 1.600 estádios, o que corresponde a uns 300 quilômetros. Todo o comprimento da Palestina. Não tem apelação, nem contemplação. Finalmente, Deus destrói toda a maldade e hostilidade contra o seu reino, que será estabelecido, e finalmente, com a paz, a justiça, a bondade e o amor. Aleluia! Nosso Deus é poderoso e o seu Filho também. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eles estão sempre juntos na grande obra da redenção humana. É lindo esse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque é emocionante quando Cristo pisa no lagar sobre as uvas, que são os homens maus. É deles que sai esse sangue, porque uva não tem sangue. E é tanto sangue, como diz a palavra, que inunda Jerusalém, a Palestina. Não dá para acreditar numa coisa dessa, pensando que o nosso Deus pode fazer uma coisa dessa. Mas nós ficamos tão felizes em ter um Deus assim, que tudo pode e que nos ama quando nós o amamos. Aproveitem e creiam que esse Jesus que deu a vida por nós, ele vale a pena ser aceito para sempre, porque ele é realmente o Salvador, o Rei maravilhoso, que reinará para sempre, com todos aqueles que o amaram e o seguiram. Que Deus os abençoe e os faça refletir qual é a melhor maneira de viver, com Cristo ou sem Cristo. Amém.